estamos aqui mais uma vez para falar sobre empreendedorismo, criatividade e educação. Estamos aqui com o Maico Pinheiro, para conhecer um pouco, quem quiser conhecer um pouco mais a trajetória dele, vou deixar um link aqui embaixo para uma entrevista dele no Jô Soares, vocês acompanham de lá. Vou começar com 3 perguntas básicas. Maico, seu nome, a sua idade e o que você faz? Bom, Maico Pinheiro, eu tenho 30 anos, passei dos 30 e hoje eu dou curso, palestras, etc., falando um pouco sobre empreendedorismo, educação, desenvolvimento ágil, as novas tecnologias, como é que a gente adequa as empresas aos novos paradigmas de mercado. Certo. Então, um campo bem abrangente, né? Você já deu algumas palestras no Rio Criativo, alguns cursos no Rio Criativo, e se você fosse traçar uma panorâmica de como está esse lance de criatividade aqui no Rio de Janeiro, como é que você poderia colocar isso pra gente? Assim, o Rio é a cidade, né, onde, na verdade, o estado do Rio é o estado que é o estado da economia criativa, né? A gente tem o maior polo de economia criativa, a gente tem a maior quantidade de empresas dentro da economia criativa. E quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando dos 22 setores lá, que a gente está falando de audiovisual, alimentação, moda, turismo, transportes inteligentes, enfim, toda uma gama de coisas dentro da economia criativa. E eu acho que esse pioneirismo, né, esse protagonismo do Rio de Janeiro dentro disso vem porque a nossa natureza é uma natureza de serviços. Então, o Rio de Janeiro, ele, apesar de não ter bons serviços, ele tá naturalmente conectado ao turismo, ele está naturalmente conectado à indústria audiovisual. Então, a gente sabe que, principalmente, enfim, a gente tem a Globo, a gente tem as grandes produtoras de filme estão no Rio de Janeiro, e isso dá uma robustez para o estado dessa forma. Isso num panorama macro, né? Isso olhando para o que a gente tem de macroeconomia dentro da economia criativa. Mas quando a gente vem e vê para o micro, isso não representa. A gente não consegue ainda ter formação suficiente para que as pessoas trabalhem de fato nas áreas da economia criativa. A gente não tem formação suficiente para que o conhecimento que é transmitido dentro das instituições reflita dentro do que é necessário hoje dentro do paradigma de trabalho, né? Então, o que as empresas estão precisando? O que você está montando uma empresa de comida nova? Você precisa achar uma pessoa para poder fazer hambúrguer, fazer atendimento de uma forma criativa, etc. Porque está dentro, né? A gente, quando fala de criatividade, não pode... Não, quando você faz comida, é indústria criativa. Você está criando um serviço necessariamente ali dentro daquele... Então, como é que você faz para isso inovador? Como é que você faz a experiência de compra? Quem está pensando esse tipo de coisa? Será que é a pessoa que está saindo da universidade de gastronomia? Será que é a pessoa que está saindo da universidade de design? Não é nenhuma das duas, efetivamente, né? São novos, e esses novos a gente tem muita dificuldade ainda de formar e de ter espaço. Mapear esse pessoal, né? Exatamente, de criar mais, de dar possibilidade de pessoas chegarem a estar nesses lugares. Entendi. Então, o que eu entendi é que a gente tem uma trava, né, uma barreira na educação, né, inicial, né, básica, para chegar até esse... Porque que eu percebo muito? É que a gente tem muita ideia interessante no campo criativo, né? As coisas são muito ágeis, só que, como você falou, na realidade, quando tu vai lá, não é bem assim. É o que acontece, é basicamente isso. Você, com a sua experiência, tu conseguiria me indicar ou me apontar qual seria a raiz desse erro, desse déficit? Consegue vislumbrar alguma coisa assim? Olha, realmente num olhar assim, né, enviesado, a gente está passando hoje por uma mudança cultural
E aí isso implica, né? A gente passou pela geração X, geração Y, agora a gente está nos millennials e eu acho que... Chegando a Z daqui a pouco aí, né? Exatamente, essas que são as grandes mudanças de paradigma, onde o antigo entra em conflito dentro do... A gente está criando... vai vir aí um caminhão de coisas de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, né? Onde a gente vai começar a ver coisas que você bota um óculos para olhar para coisas que não estão efetivamente dentro da sala. A gente já tem o QR Code há muito tempo, mas agora a galera está usando isso com mais frequência. Agora que descobriram a utilidade, várias utilidades para ele. Como utilizar, etc. E isso não tem livro. Sacou isso? Não tem onde é que você vai buscar isso? Onde é que você vai formar? Como é que eu aprendo esse tipo de coisa? Se ainda é tantas poucas pessoas fazendo, Então, tem uma mudança de paradigma porque a gente vive com empresas enormes fazendo movimentos muito lentos, né? E aí você tem desde, sei lá, uma Brastemp que tem os lançamentos de fogão mapeados dos próximos 7 anos. Seria tranquilo, não, enfim, tem todo um paradigma industrial, tem toda uma planta, etc. Não, isso funciona, mas a gente sem querer te cortar rapidinho aqui, funcionaria antigamente, esses 7 anos, o cara conseguia mapear esses 7 anos para frente. Vamos botar, há 10 anos atrás o cara conseguiria mapear os 7 anos. Hoje em dia não dá mais assim. Hoje em dia, de ano para ano muda a tecnologia. A gente tem um exemplo aí clássico aí do iPhone, né? O iPhone foi criado em 2007. A gente está em 2019, tem 12 anos. E olha quanta empresa, quanta tecnologia já veio no reboque do iPhone, se desdobrou, como é que mudou o mundo. É importante lembrar que a internet tem menos de 6 mil dias. Se a gente olha para isso e já fala, opa, calma aí. Então, acho que esses números mostram a velocidade da mudança. Então, quando você fala raiz do problema, é uma coisa nova. A gente está interagindo com isso agora. E a velocidade com que a gente está resolvendo esses problemas ainda é uma velocidade anterior à velocidade do que o mundo está produzindo novos conhecimentos e a gente está sendo obrigado a viver dentro desse mundo, tentar dizer mais criativo, mas desse mundo onde os dados estão ganhando muita força muito rápido, né? Então a gente já mudou as relações, vide a última eleição. E aí, onde é que você arruma agora os produtores de políticos, né? No sentido de quem vai coordenadores de campanha? Já que mudou tudo, já não pode mais. Você vinha com coordenadores de campanha que 20 anos, larga escala, claro, já não pode. Marqueteiro clássico. Tá até pipocando vários cursos aí de marketing eleitoral digital, né? É a galera que está mais antenada e está trazendo essas novidades para o campo eleitoral, né? É a tendência. Isso, agora, desculpa, enfim, te cortar, mas a gente nessa brincadeira está cortando tá animada. Tem uma coisa muito importante que é a mudança de mindset, porque você não vai ter mais uma formação acadêmica que vai te dar todos os skills que você precisa para enfrentar o mundo como ele se apresenta hoje. Então, assim, só não tem. E aí, como é que a gente faz a partir daí? Como é que a gente faz? Tem que aprender a consumir conteúdo, a gente tem que aprender a filtrar conteúdo, a gente tem que aprender como é que a gente se torna mais produtivo, a gente tem que aprender como é que a gente evita se perder dentro do mundo onde você tem um monte de notificações o tempo todo. Então, você pega o celular aqui, é seduzente. Eu tenho 10 notificações, mais 3 cores diferentes para olhar. Então, eu já tenho aqui, já roubaram 10 minutos do meu tempo. Como é que eu não perco 10 minutos? O cara tem que estar aprendendo sempre, se reciclando sempre, né? A gente, ao menos eu, né, que era da classe média e tal, classe média baixa, a gente não tinha muito essa cultura de estar sempre se reciclando, sempre estudando, sempre aprendendo. Era o mindset de você estudou, você fez o 2º grau, fez sua faculdade, quando fazia, e beleza, ganhei, zerei o jogo. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia não tem como. A classe média era assim, né? Sim. A elite não, sempre teve a ideia de estudar, sempre teve estudando, aprendendo. A gente
tem isso. Elite É hábito, né? Construção. Entendeu? A gente não tinha isso. Só que hoje em dia o cara tem que ter, senão ele perde. Senão ele é sufocado, fica perdido. Não tem pra onde correr, né? Não dá. Se você aprende uma técnica hoje, ela não vai funcionar daqui a um ano. Porque vai mudar o equipamento e vai mudar o software que roda no equipamento. E provavelmente vão mudar as pessoas que estão em volta. Então, assim... tem que aprender tudo de novo. E aí, aprender como aprender é o grande desafio. Porque eu acho que, como a gente... Aí me incluo dentro da nossa faixa etária, a gente está aí... vamos pegar todo mundo passou dos 20. Você é mais novo que eu, né? Tô com 40 já, tá com 30. Sim, não. Vou pegar 20, 30, 40 e todo mundo que veio depois. Já é uma diferença gigante. A gente pegou todo mundo que veio depois da gente. A gente aprendeu a estudar num formato que a gente já não consegue mais fazer hoje. Então, essa mudança de paradigma do que é conhecimento, onde é que ele está, o conhecimento está disponível. Isso é uma coisa que eu falo sempre, ele está disponível, está no mundo e não está mais dentro das universidades. Isso é uma coisa que a gente já falou. Pulverizado, né? Há um tempo. Pulverizou na sociedade. Perfeito. A gente já tem mais conhecimento do que a gente consegue processar. Se a gente for estudar agora jeitos desse vidro aqui, como é que a gente produz esse jeito, a gente vai encontrar umas 15 maneiras de produzir um vidro desse, desde equipamentos rudimentares até equipamentos de alta precisão, passando por impressora 3D. Então, a gente já não vai conseguir consumir todo o conteúdo que tem. Eu acho que essa, para mim, é o grande paradigma da educação hoje, porque enquanto a gente ainda valida os seres humanos por títulos que foram dados por instituições que não aprenderam tudo que precisa ser aprendido, e a gente está deixando, por exemplo, de conversar com o nosso irmão mais novo, que já nasceu dentro da internet, do touch e que saca muito mais do que a gente. Assim, o medo é a galera que está vindo atrás. Eles vão vir com tudo. Pé na porta, né? Agora a gente pegar duas coisas da sua fala agora. Eu estava conversando esse domingo que passou sobre a criatividade. Mais uma vez a criatividade. Tu conhece, já ouviu falar no Murilo Gun? Não. O Murilo Gun ele tem uma escola de criatividade e ele prega que a criatividade é uma habilidade para o futuro, que já não é futuro, já está presente, que todo ser humano vai ter que ter. Porque hoje em dia muita gente, né, pensa que criatividade é coisa de artista, coisa de... artista do modo geral, né, ator, músico, mas ele prega que a criatividade vai ter que... todo mundo vai ter que ter, vai ter que se descobrir criativo. Que você consegue aprender a criatividade, você praticando, você estudando, você consegue. Concorda com essa ideia dele? Com certeza. Assim, objetivamente, existem 1 milhão de jeitos de a gente se transformar mais criativo. E normalmente esses jeitos têm a ver com esquecer o formato com que a gente costuma fazer as coisas. Então, basicamente, a gente tem muito acesso à criatividade, é só olhar para as crianças e para a natureza de como a gente combina as coisas. Eu acho que tudo é remix, tudo é mistura. Então... É justamente é o que ele fala aqui. Desculpa te cortar de novo, mas só para... É o que ele fala. A gente tem que ser aprendedor, né? Aprender a aprender. Esquece rápido e aprende rápido. Esquece e aprende. Tem que ser sim, sempre disposto a aprender. E esse lance que tu falou de mixar, né? A combinatividade. Que tu fala, tudo não tem... Antigamente se falava nada se cria, tudo se copia, né? Ele costuma falar, não, nada se cria, tudo se combina. É você pegar uma parte daqui, dali... Tudo se combina. Até porque, em geral, conhecimentos antigos, a gente consegue olhar e combinar com coisas que não existiam nos antigos e transformar numa coisa muito mais poderosa. Eu também sou muito avesso a essa questão de, por exemplo, não, são os jovens e está vindo a mudança, etc. Cara, para você ter grandes organizações e coisas que entregam resultado, etc., precisa da capacidade dos cabelos brancos, que dão consistência, que dão coerência, que entendem o mundo um pouco mais, que já viveram mais tempo, né? Eu acho que também tem uma coisa de... A gente precisa começar a mixar mais. O que não dá mais é você ter dentro de uma empresa coordenando um cabeça branca, no sentido literal da coisa,
e tentando fazer com que várias pessoas mais jovens trabalhem. Não, a gente vai ter que começar a interagir. E aí sim a gente está falando de criatividade, a pessoa precisa se reinventar, a pessoa precisa entender como é que ela vai se relacionar novamente. E aí você abre a cabeça. E para isso você tem um monte de técnica, né? No sentido de como estimular a criatividade, como você pensar mais criativo, como a gente não se limita dentro do nosso próprio pensamento. Dentro do tipo, eu sou publicitário, então eu tenho que fazer coisas de publicidade. Já é a primeira barreira, já não sou mais criativo. Já acabou. O cara já se limitou ali. Eu sou isso, acabou. Não pode. Exatamente. É verdade. Agora vamos voltar aqui de novo pro passado aqui. Eu estudei em escola pública minha vida toda, praticamente. Praticamente não, minha vida toda. Foi escola pública, só na faculdade que foi particular. Tu foi esse mesmo caminho? Não? Tu chegou a pegar a particular? Eu fiz pública, particular, pública, particular, pública. Fiz uma faculdade particular, outra pública. Então, onde eu quero chegar? Pra mim, funcionou a pública. Pra mim, eu não me considero inteligente, mas pra mim, deu. Iniciou, levei minha vida e tal. Hoje em dia, a gente sente esse déficit na educação pública. Entendeu? Essa questão, esse déficit atrapalha, vai gerar um problema lá na frente, né? Ou você acha que, como a gente está falando, a educação, o conhecimento está pulverizado na sociedade como um todo, ou você acha que isso aí vai ser uma barreira que não vai ter muito problema, não vai ter muito... Eu acho que efetivamente o gap é enorme desde sempre, né, dentro da sociedade brasileira. A educação pública é sempre muito ruim e a educação privada ela tem níveis, né, de acordo com o que você pode pagar. Pagar e mais, exatamente, quando não é exatamente do nível que você pode pagar, são uns clusters, né, sei lá, os jesuítas ensinam muito bem, e determinados lugares que não são às vezes nem tão caros, mas que tem lá uma formação sólida de educação ao longo do tempo. Eu acho que, na verdade, as ideias são complementares. O que a gente vai precisar mudar na escola é que a escola precisa preparar as pessoas para aprender a criar novas realidades e inventar coisas, né? Ou se adaptar às mudanças, etc. A escola vai parar de ensinar a pessoa a decorar determinado texto, porque não vai fazer mais sentido, porque o texto está lá, eu procurei na internet, achei o texto. Vou cortar aqui de novo, mais uma vez aqui. Eu vi uma palestra do Thiago Matos da Perestroika, que ele estava numa reunião e tal, aí tinha um estagiário, aí ele estava com uma dúvida lá, aí o estagiário, não, peraí, calma aí. Aí foi lá no Google, procurou, não, é isso. Aí o estagiário mandou pra ele, não, é que eu divido meu cérebro com o Google. Ele falou, que depois é isso. Exatamente isso. E a gente não pode impedir mais isso. Até algum tempo atrás era proibido levar celular pra sala de aula, computador, não dá mais pra fazer isso. Não, e se tentar, vai se frustrar. Porque vão inventar coisas novas diferentes. O cara vai... Pra acontecer. O cara vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer. A informação não vai ser o cara não vai ser obrigado a decorar tudo na cabeça dele, acabou. Essa era, acabou. Mas eu acho que é exatamente isso. E além disso, mas o gap continua. Porque se hoje a educação não consegue fazer isso, já fazer o básico com eficiência, a educação pública, é pouco provável que numa mudança de paradigma ela passe a conseguir. Ela vai seguir... ou ela seja obrigada a conseguir, né? Disso que eu tenho, porque ela vai demorar mais a mudar, em função de ter menos pressão de mudança, enfim, não consigo ver a conjuntura, a coisa mudando só em função da conjuntura. Se a gente não tiver fatores externos colaborando para isso, e aí, de repente, uma tecnologia nova que facilita tudo, e aí agora você equilibra um pouco isso, aí eu já, beleza, isso eu não conheço, não sei. Mas se a gente for contar com os sistemas que hoje não conseguem ensinar o básico, não me leva a crer que eles não vão ensinar coisas melhores do que isso só porque está mudando o paradigma, entendeu? Entendi. Então, Michael, agora a gente falou bastante de criatividade, falamos de educação, agora vamos falar um pouco de empreendedorismo. Se você
se você consegue colocar para mim a diferença de um empreendedor de há 10 anos atrás e de um empreendedor de hoje em dia. Qual seriam as principais diferenças entre um e outro? Era muito bom isso. Então, a gente tem perfis completamente diferentes, distintos na evolução do empreendedorismo, né? O empreendedor, antigamente, 10 está um pouco recente, mas dentro dessa mudança, a gente sai de um empreendedor que precisava necessariamente ter acesso a capital, né? Que precisava necessariamente ter um projeto de escala grande desde o início, né? De um empreendedor que precisava ter um planejamento de longo prazo, de 10 anos, bem consolidado, para que ele conseguisse vender essa ideia para alguém, que precisava de um time cheio de especialistas, então ele precisava se juntar com pessoas muito especialistas em internet, com pessoas muito especialistas em operações. Então, já entrava gastando, né? Então, exatamente. Já entrava esse era o antigo paradigma do empreendedorismo. Era impossível ser empreendedor sem dinheiro. Não... cara, o Silvio Santos, a exceção que comprova a regra, sabe aquela coisa do tipo, a cabeça extremamente empreendedora, conseguiu fazer dinheiro, fazer fluxo de caixa positivo o tempo todo, mas que não era regra, né? Os concorrentes dele não saíram desse tipo de empreendedorismo e todo o restante dos empreendimentos também não saíram desse formato onde o self-made man, né, da coisa. Hoje em dia mudou completamente, né? Visto que o conhecimento é disponível, então você nem precisa ser o especialista que você consegue saber. Se você resolve hoje abrir uma fábrica de chocolate, você vai conseguir pesquisar sobre cacau, vai conseguir entender minimamente sobre leite, vai achar fornecedor. Você não vai precisar de uma máquina de chocolate que bate 200 quilos de chocolate por vez, porque tem máquinas de 10 quilos, tem máquinas de 50 quilos. Então, imagina, errou uma receita, 200 quilos de chocolate, você precisa jogar fora. Faliu. Né? No caso de uma pessoa pobre, faliu. Logo, precisava ser um empreendedor com dinheiro. Hoje em dia, 10 quilos, vários testes, muito mais gente fazendo. E aí você pega, imagina que, por exemplo, um clássico, cerveja. Né? Quantas pessoas fazendo cerveja a gente conhece? Milhares. Hoje em dia, quantos empreendedores, quantas marcas de cerveja de amigo? Eu devo ter 20 amigos com 20 marcas de cerveja diferentes. Todos são empreendedores. Todos estão transformando dentro da economia matéria-prima em produto final acabado, entregando para vários clientes, fazendo campanhas de marketing, fazendo tudo. 2 pessoas, sem investimento inicial, vendendo antes de comprar. Então, às vezes, o cara te vende o chopp que ele não produziu. Isso não existia, né? Acho que essas novas... O que está permitindo esse novo mercado, o que está permitindo essa nova realidade tem a ver com as impressoras 3D, diminuição do custo de produção, flexibilização dos meios de comunicação, porque antigamente a gente só tinha Globo. Se você quisesse falar com a massa, você tinha que cair na mão das grandes televisões, dos grandes meios de comunicação, jornais, televisões. Hoje em dia você tem mais alcance, inclusive, fugindo desses meios. Mentira, assim, comparado, mas... Você tem o teu alcance focado no teu público, não consegue. Pois você consegue falar com nichos. Hoje você consegue fazer negócios. Antigamente você não conseguia fazer negócios que a gente chama de cauda longa, né? Os negócios de cauda longa, porque você não tinha como acessar todas as pessoas daquele nicho de uma vez só. Você fazia uma propaganda na televisão que pegava todo mundo. Jogava rede, se caísse, né? De repente o teu peixe cairia nele. E depois daquilo você... Hoje em dia a gente consegue pensar negócios específicos para pessoas com dificuldades específicas dentro de empresas e resolver aquele problema. Então, o empreendedorismo hoje ele é totalmente diferente de como ele era no passado. E isso é uma coisa também que me incentiva muito assim, a estudar e para onde é que isso está indo. Né? É verdade. Agora, para a gente fechar aqui, a pergunta que eu fiz na outra entrevista também, sobre o capitalismo. O capitalismo posto como está posto, vai dar merda uma hora. Sim. Só que eu costumo falar, a ideia é que o capitalismo ele é mutante, né? Ele consegue se adaptar e tal. A saída, né? Como ele está hoje em dia, ele já não tem como, né?
qual seria a mutação que ele deveria sofrer, o que você acha que ele deva sofrer para conseguir continuar? Porra, que resposta! Agora, tá bom, se não der, me responde depois. Não, assim, acho que como sistemas de produção, né, capitalismo, comunismo, sistemas que a gente conhece, né, efetivamente, nenhum deles consegue efetivamente cuidar de tudo, né? Muito mais do que o formato da organização dos sistemas de produção, eu acredito que a revolução é cultural. E aí então não tem a ver com economia, não tem a ver só com economia. Não tem a ver só com economia. A economia hoje ela é baseada em incentivos, né? A gente reage a incentivo. Se eu te dou mais alguma coisa, de repente você quer mais coisas. E isso é possível em função do papel moeda, né, que ele é acumulável. Porque se eu te desse mais laranjas, ia chegar um momento que seria um problema para você. Como você consegue transformar laranjas em dinheiro, você consegue acumular dinheiro infinito, ou ouro, ou qualquer outro meio. Hoje em dia, Bitcoin ou Bitcoin, etc. Você consegue transformar isso e você pode acumular mais. E aí, se você pode acumular mais, aquilo que seria um fardo vira um benefício. Então, isso é uma característica, né? A gente reage a incentivos e a gente vai continuar reagindo a incentivos, que podem não ser dinheiro, vai ser poder, influência, como a idade média, etc., capacidade sobre os outros e tudo mais, mas a gente sempre tem dentro da mecânica uma mecânica cultural que de alguma forma faz um jogo de incentivos para as pessoas, onde o que a gente está valorizando está norteado pelos padrões do capitalismo. Então, o consumismo. Então, tem pessoas muito inteligentes inventando maneiras de fazer você consumir mais roupa. E, cara, a gente vai consumir mais roupa, né? Incrível, né? Tem pessoas muito inteligentes hoje fazendo como a gente olha cada vez mais para o celular. E você hoje olha mais para o celular do que você olhava antes. Chega a ser cruel, né, cara? Isso é cruel. E em função de cadeias de incentivo. Então, dentro do que eu acredito, a gente tem que viver uma mudança cultural de valorização. E aí é interessante, sei lá, pesquisar como é que o Japão toma uma decisão, por que lá a economia é deflacionária, né? E entender quais coisas funcionam, quais não funcionam, porque a cultura está intimamente ligada ao quão drástico, o quão capitalista de fato é a coisa, né? Eu vejo que é uma mudança mais cultural do que sistêmica e efetivamente quando você muda a cultura o sistema vai precisar se adaptar. E aí se ele vai explodir e nascer outra coisa, ou se ele vai permutar, ou se ele vai simplesmente como se fosse uma lagartixa desabrochar numa borboleta, ninguém sabe. Aí eu não sei. Só o futuro vai dizer. Bom, Mike, vou agradecer aqui a entrevista. Muito obrigado. Foi um papo muito gostoso mesmo, muito bom. E se você tivesse alguém para indicar para uma próxima entrevista que atue num desses 3 campos aí de criatividade, educação ou empreendedorismo, quem você indicaria? Indicaria meu amigo Luiz Haddad, cara fora de série, empreendedor serial. Conheço ele, toda vez que eu converso com ele é um negócio novo, uma ideia foda, disruptiva. A gente já fez junto turma de palestra, enfim, tem aí dentro de educação, empreendedorismo e criatividade, não tem nome melhor. Mas topa, né? O mais importante é isso aí, topar, né? Topa, moleque é disposição. Então, foi bom. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal, até a próxima entrevista aí.